Salve, salve pessoal, bom dia, bom dia. Começando a nossa live número 34 nesse sábado de manhã, certo? Como a gente vem fazendo há 34 dias. Mais uma live sobre o livro Relentless do Tim Grover. Livro incrível, tô curtindo pra caralho. Pelo feedback de alguns de vocês, eu tenho percebido que foi uma boa escolha, tem muita gente curtindo. Mais de uma pessoa já me falou que vai comprar o livro, que vai ser a próxima leitura. Porra, fantástico. É isso que eu quero, é incentivar esse tipo de coisa. Então, indo já direto ao ponto, a gente vai falar hoje sobre a 7ª característica do implacável, certo? Daquele profissional, daquele atleta, daquela pessoa implacável, o relentless, o cleaner, né? Como a gente vem chamando aí, como o Tim vem chamando durante todo o livro. Então, 7ª característica, qual é a característica? Bom, ele fala que o relentless, né, o cleaner, ele não compete com ninguém. Ele é um cara que descobre qual é a fraqueza do oponente e ataca. Quando eu li o título desse capítulo, eu confesso que esperei algo muito mais voltado, né, para a questão de atacar a concorrência, né? Qual é a relação do cleaner com seus competidores, com outras pessoas e tudo mais, outros times, né, outras equipes e coisas assim. Mas, para minha surpresa, o capítulo foi praticamente inteiro falando de como o cleaner se comporta dentro do próprio time, né, com a sua própria equipe, seja time de basquete ou seja uma equipe de negócios, uma startup, coisas assim. Eu achei até esquisito, né? Eu achei o título do capítulo que não tem um match tão grande assim como que ele fala. E é até um capítulo grande, ele dá muito exemplo, ele fala de vários atletas, assim, cita várias histórias, né, que aconteceram aí ao longo da carreira dele. Mas vamos direto ao ponto, né? Qual que é as grandes ideias? O que a gente pode tirar de valor desse capítulo aqui, dessas páginas da 7ª característica do cleaner? Bom, ele começa contando uma história do Dwyane Wade e do Kobe Bryant, né? Como quem está acompanhando sabe, os dois são atletas de elite, né? Os dois são grandes atletas da NBA, foram grandes atletas da NBA, e o Tim Grover, o autor do livro, ele treinou tanto o Kobe Bryant como o Dwyane Wade. E aí eu achei interessante ele começar com essa história, assim, despertou minha curiosidade para saber como foi o encontro desses dois caras que ele considera cleaners, certo? Os caras implacáveis, os atletas de alta performance. E aí ele conta que teve um jogo, acho que em 2012, deixa eu ver aqui se eu acho rápido, foi em 2012, teve aquele jogo All-Star Game, sabe? Aquele jogo comemorativo, assim, das estrelas, que não vale campeonato, é mais ali, tá um clima mais leve, né? Não é uma competição tão acirrada. E nesse jogo tava o Dwyane de um lado e o Kobe Bryant do outro. Aí o Dwyane fez uma falta no Kobe Bryant a ponto de quebrar o nariz do Kobe Bryant. E aí ele diz que a reação da galera foi pensar, cara, o Dwyane tá maluco, né? Um jogo não tá valendo porra nenhuma, né? Um jogo comemorativo, um negócio assim, é mais tranquilo. E o cara faz uma falta a ponto de quebrar o nariz de outro maluco. Então, aí ele fala que essa foi a reação normal, mas esse é o instinto, é o espírito do cleaner, né? Não existe jogo amistoso para ele, todo jogo vale campeonato, né? Toda situação, todo segundo, o cara tá a ponto de ataque, né? É aquele instinto selvagem que a gente foi falando algumas lives anteriores, né? As lives que correram essa semana que passou. A gente falou muito isso, a gente viu sobre esse instinto e tudo mais. Então ele diz que isso é um cleaner, né? O cara ele não estava preocupado, nem passava pela cabeça dele, vou tirar a mão aqui, vou tirar o pé do acelerador porque é um jogo tranquilo, né? Comemorativo, porra nenhuma. Ele estava tão vidrado ali, estava tão imerso no jogo como sempre, que ele acabou quebrando o nariz do Kobe Bryant. E aí ele fala assim, mas essa história tem dois lados, né? Claro, do ponto de vista do livro, que a gente está falando de cleaners. A gente tem dois cleaners na história. E qual foi a reação do Kobe Bryant? O Kobe Bryant pegou e ele se recusou a parar, a
a não jogar. Ele queria continuar jogando, né? Todo mundo foi lá, os médicos e tudo mais começaram a atender ele, queria saber o que aconteceu, né? Porque, porra, é um cara atleta de elite, se machuca num jogo comemorativo, o risco é muito alto, tem muito dinheiro envolvido, né? E aí o ponto é que o Kobe ficou maluco. O instinto assassino dele, né, vamos dizer assim, do Kobe Bryant, que sofreu a falta, era voltar pro jogo para vencer o Dwayne Wade, né? Claro que ele, ao que parece, os dois ficaram bem assim e tal, não foi nada muito proposital, foi meio acidental mesmo, mas o ponto é que o Cleaner, ele nunca perdoa, ele nunca esquece, né? A competição ali dentro da quadra provavelmente ficou mais acirrada nesse sentido. Então é curioso que essa história que eu contei casa com o título do capítulo, né, sobre a competição, né, sobre você não competir com ninguém, você percebe a fraqueza do oponente e ataca, né, então é de novo aquele instinto selvagem que a gente está falando, mas aí ele vai contando outras histórias ao longo do capítulo para dar suporte a essa linha argumentativa, né? E aí ele começa a falar muito mais de líderes, né? Os cleaners são líderes, podem não ser líderes técnicos, né? Mas são líderes dentro das equipes. E aí ele começa a migrar para esse lado, tipo, de como se fosse uma espécie de competição interna ou percepção de fraquezas internas dentro da sua equipe. Ele fala muito sobre isso. E aí o que é legal é uma história do Michael Jordan, que ele fala que o Michael Jordan, embora fosse um cara, né, super dotado, assim, com habilidades incríveis no basquete, como a gente vem falando, obviamente, como, né, ele, porra, a cada 2 arremessos que ele dava, ele acertava um, bizarro, mas ele não tinha tato, ele não tinha sensibilidade com a equipe. E aí ele fala que isso é justamente uma das características do Cleaner, né, como a gente viu. Mas ele estava sempre tentando fazer com que a equipe chegasse no nível dele. Ele não se rebaixava, né, em alguns momentos para dar uma entusiasmada na galera, assim, dar uma engajada, falar, pô, tá tudo bem, dar um tapinha nas costas, que é um termo que o Tim usa bastante. Porra nenhuma. Ele estava o tempo todo pressionando os caras, ele estava o tempo todo tentando criar situações para que esses outros jogadores do Chicago Bulls se elevassem e ficassem numa posição onde na hora do jogo o Michael Jordan não teria dúvida que ele poderia contar com aquele cara. Ele até, ele cita várias histórias dessas assim, pequenas, que vai linkando, e uma história que eu achei muito legal foi quando ele falou que o Michael Jordan, o comportamento dele no jogo era o seguinte: ele recebia a bola de um cara lá, ele cita o nome, não lembro agora, ele recebia a bola do cara e passava para um outro jogador, né? Um jogador, eu acho que era... como que era o nome desse cara? Acho que era Scott Burrow aqui, que eu vi. Vamos dizer que é o Scott. Então o Michael Jordan recebia a bola, passava para o Scott. Recebia a bola, passava para o Scott. E ele estava fazendo isso, ele fez 2, 3 vezes e o Scott não estava acertando o arremesso. E qual era a percepção do Michael Jordan como um cleaner, né? Ele falou, não vou mais passar a bola para esse cara, esse jogo, né? Ele não está no meu nível. Se for para errar a cesta, eu mesmo erro, né? Esse era o mindset dele. Então o que ele fazia no jogo? Parava de passar a bola para o Scott e começava ele mesmo a arremessar ou para passar para outros jogadores. Então essa é a pressão que o Tim fala, que o cleaner ele consegue perceber essas nuances da fraqueza do seu oponente, mas o oponente ele pode estar dentro do próprio time, né? Fazendo uma relação com o nome do capítulo. Então o ponto é que aí a conclusão dessa linha de raciocínio, né, é a pressão, certo? E falando que o cleaner ele não bate nas costas de ninguém, ele simplesmente ele não bate nas costas de ninguém achando que as pessoas vão melhorar, não. Ele se coloca numa posição assim de holofote, né, no centro do palco, e ele se levanta sozinho e lidera pelo exemplo, né? Ele fala, bicho, é isso que eu estou fazendo todos os dias, por que você não pode fazer igual, né? Por que você não consegue treinar como eu treino, estudar como eu estudo, fazer as coisas acontecerem, por que você está mole assim, o que você está reclamando? É mais ou menos essa parada, né? Então, e aí o Tim, já para finalizar aqui as grandes ideias do capítulo, ele fala que muitos atletas talentosos
não viram cleaners porque eles não conseguem se colocar nessa posição. É muito difícil você, em equipe, né, e aí pode ser nos esportes, pode ser em negócios, em equipe você pegar, subir no palco e falar assim: me sigam, podem me liderar, ou podem ser liderados por mim, né, podem me seguir, podem ouvir o que eu estou falando, porque eu estou assumindo a responsabilidade aqui da equipe, eu estou assumindo os nossos resultados, né? Então ele fala que você se levantar e colocar nessa posição é muito difícil, socialmente ali é muito difícil. É uma coisa que o Michael Jordan dominava, fazia sem problema nenhum, mas aí ele diz que muitas pessoas talentosas, elas não conseguem dar esse passo além e se posicionar assim, ser ter o holofote todo nela. E aí, para finalizar, aquela comparação, né, que ele traz em muitos capítulos de cooler, closer e cleaner, o cooler, ele diz que faz um bom trabalho e espera um tapinha nas costas ali de belo trabalho, né, de uma joinha. Esse é o cooler. O closer, ele faz um bom trabalho e ele mesmo se dá um tapinha nas costas, beleza? E aí tem o cleaner, que faz um bom trabalho, só isso. Ele faz um bom trabalho porque essa é a função dele. Ele não está esperando um tapinha nas costas. Então, aí ele diz que isso também é sobre construir equipes, né? Esse conceito todo de fraquezas e forças. Porque ele fala que muitos líderes acabam se frustrando por olharem e darem mais destaque para as fraquezas da sua equipe, né? Dos indivíduos da sua equipe. E o que ele recomenda, obviamente, é que você perceba as forças da sua equipe, as forças das pessoas que trabalham junto com você, e então, como um cleaner, como um líder, você trabalhar para colocar elas na melhor posição para que elas exerçam suas melhores habilidades, né? Então, tirar o foco da fraqueza e focar na força, certo? E aí ele diz, né, que para completar, ainda para subir o nível, além de fazer isso, de colocar as pessoas na posição certa, o líder, o cleaner, ele lidera pelo exemplo, né? Ele se coloca tanta pressão e mostra isso para os outros que fica praticamente, ele cria uma situação de desconforto, como eu falei agora há pouco, né? Se eu estou me colocando tanta pressão, se eu estou me entregando tanto pelo bem da equipe, pelo bem dos resultados geral, por que você não pode? Né? E esse é o ponto de liderar pelo exemplo. Então, eu achei o capítulo meio confuso assim, do nome, como ele vai passando essas características, mas em suma, a característica, essa sétima característica que a gente está vendo, de 13, né? Essa sétima característica é sobre o cleaner perceber fraquezas e forças nos seus oponentes ou na sua equipe e lidar com isso de uma maneira que beneficie ele próprio, né? Porque ele diz, o cleaner, ele está sempre pensando no benefício próprio, mesmo quando ele trabalha para a equipe. Ele trabalha para a equipe porque ele sabe que aquilo vai beneficiar, por exemplo, vencer um campeonato, que é o resultado pessoal dele, certo? Sábado foi mais uma live. Amanhã a gente está aqui de volta, seguindo para a 8ª característica do Relentless, do Cleaner. Quem for assistir depois, deixe seu comentário aí. Quem está assistindo agora, obrigado pela atenção, obrigado por separar aí uns minutinhos, agora 13 minutos do seu sábado de manhã para me ouvir. Espero que tenha feito sentido. Se não fez, veja amanhã, que provavelmente a gente vai seguir a linha de raciocínio dos cleaners, né, as características do profissional implacável, da pessoa implacável, do relentless, e tem sido um prazer, né, fazer esse livro, tem sido bem foda, espero que você esteja curtindo, e se estiver curtindo, manda para um amigo aí, traz alguém para falar, ou melhor, traz alguém para ver também junto com a gente, estudar como funciona a mente de um profissional implacável, certo? Nos vemos amanhã, 9h03 da manhã. Valeu, pessoal!